Glória a Deus, glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, venha estar conosco. Eu aqui desde já quero agradecer ao meu Deus por mais um dia que Ele me concede. E agradecer a vocês todos, meus amados inscritos de todas as nações, que Deus venha derramar da sua graça e da sua misericórdia na vida de cada um. Se sinta abraçado na pessoa de Dedé Muniz. Glória a Deus. E quando você vir no meu trabalho, nunca esqueça de deixar o seu like. O seu like nos fortalece, nos ajuda e faz ser divulgado o nosso trabalho. Porque eu recompensarei a vocês. Toda vez que eu vou no trabalho de vocês, é a primeira coisa que eu faço, porque eu sei que é importante. Eu sei que o like é muito importante. E vocês também não esqueçam de comentar para que eu possa ter a honra de lhe responder. Eu quero fazer aqui uma leitura que se encontra no profeta Jeremias. Esse profeta, considerado profeta chorão, foi um profeta que muito sofreu, mas ele foi vitorioso porque Deus era com ele. E quando Deus é conosco, Ele está no meio da batalha, nós somos vitoriosos. Glória a Deus. Estou em Jeremias capítulo 10, do verso 6 e diante. A palavra de Deus nos fala assim: Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei? Das nações, pois isso só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém é semelhante a ti. Mas ele todos se embusteceram e se tomaram louco, ensino de vaidade e o madeiro. Traze prata estendida de taça, ouro, de ufa, trabalho de artifício das mãos do fundidor. Faz suas vestes de azul celeste e púrpura. Obra de sábio são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo. É o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhe direis: os deuses que não fizeram o céu e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu o céu. Faz dele soar a voz logo a ruído as águas no céu e sobe os vapores da extremidade da terra. Ele faz o relâmpago para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todos o fundidor da sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida, mentira é e não há espírito nela. Vaidades são obra de engano, nos tempos de sua visitação, virão a perecer. Glória a Deus, virão a perecer. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui Deus está usando o profeta Jeremias para alertar o povo de Israel, um povo que tinha o pleno conhecimento do Deus vivo, um povo que viu tantos milagres, tantos feitos de Deus, a glória de Deus se manifestar, um povo que sabia de tudo que Deus tinha feito, até porque os judeus, ele nunca perdia a história. Embora os judeus, que era o povo hebreu, ele não tivesse a facilidade como nós temos hoje, de ter aqui as escrituras nas nossas mãos. Se nós for olharmos no computador,
no Google, qualquer assunto que nós queremos saber, eles vão te dar a resposta. Mas naquele tempo não tinha tudo isso, o que nós temos hoje. Não tinha. O que o povo era conhecedor das pessoas que ia continuando a descendência da sua família, os pais começavam a contar a história para os seus filhos. E assim começava. Quando os pais morriam, os filhos sabiam da história. E assim se passava a história, dava continuidade à história. E todo o povo hebreu era sabedor da história de Deus, da história de Moisés que tirou o seu povo do Egito, o povo de Deus do Egito, 430 anos. Todo mundo conhecia a história. Deus que abriu o Mar Vermelho e tudo. Mas agora, depois de alguns tempos, o povo estava se rebelando, estava buscando outros deuses, estava fazendo Deus para si, criando um Deus para si. Mesmo eles sabendo que tinha um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que manifestou a sua glória, e esse Deus vai falar que a glória dele ele não divide com ninguém, porque ele é o último, ele é o primeiro e ele é o último, e não há Deus além dele. Mas mesmo assim o povo se distanciava de Deus, querendo buscar atalho, querendo fazer Deus para suprir as suas necessidades. Mas eles não podiam fazer nada porque ele não tinha um fôlego, ele não tinha vida, ele não tinha o Espírito soprado nas suas narinas. E ele não tinha o Espírito Santo de Deus. Ele era apenas uma imagem criada pela mão do homem, não pelo Criador. Agora Jeremias está alertando este povo, um profeta usado por Deus, para falar tudo isso. Ora, não há Deus além dele. Vocês fazem imagem, faz tudo, mas não adianta porque eles não vão resolver a situação de vocês. Cada dia vocês vão passar por luta. Vocês não vão conseguir. Glória a Deus. Esse Deus, que é o Deus criador dos céus e da terra, ele faz todas as coisas. No verso 10 ele vai dizer: mas o Senhor Deus é a verdade, ele mesmo é o Deus vivo, é o Rei eterno. Do seu furor teme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias está dizendo aqui, esse Deus é um Deus vivo. Ele não é um Deus feito por mãos humanas, um Deus que é morto, um Deus que não tem poder, um Deus que não pode fazer nada. E vocês se prostram diante de um Deus assim. Vocês dão a glória a um Deus assim. Vocês estão dividindo a glória de Deus com Deus pagão. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Glória a Deus. E no verso 13 ele vai dizer: assim lhe direis, os deuses que não fizeram o céu nem a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Deus está dizendo, usando os profetas Jeremias para dizer, esses deuses de vocês, eles vão desaparecer na terra e no céu. Eles vão desaparecer desde o céu. Porque esse Deus de vocês não tem poder nenhum. Esse Deus de vocês não fez nada. Esses deuses de vocês são imaginação de vocês, criada por vocês, para dividir a minha glória, para dar a minha glória que vocês não podem dar a outros deuses. Porque o Deus só existe um, sou eu que criei os céus e a terra. Glória a Deus. E ele vai dizer no verso 13: fazendo ele soar a voz, logo há ruído de água no céu. E sobre os vapores da eternidade da terra, ele faz relâmpago para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Oh, glória a Deus! É Deus que provoca o relâmpago. É Deus que faz a chuva cair. É Deus que abre o seu tesouro e manda a chuva para nós. Nenhum Deus feito por mão humana ele pode fazer nada, porque ele é uma criação que não tem poder nenhum.
é feito de gesso, é feito de ouro, prata, barro, sei o que for, ferro. Ele não tem poder porque ele não é Deus. Mas o homem procura caminho não, procura atalho, para achar que eles podem fazer alguma coisa, mas não pode. Vaidades são obra de engano. No tempo da sua visitação virão a perecer. Um dia Deus vai julgar todas as nações, todos os povos. E tudo isso vão perecer. As pessoas que fazem isso aí, eles vão perecer. Porque semelhante torna todo aquele que faz e o adoram. E no verso 16 ele vai dizer: não é semelhante a a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a vara da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Amados, se vocês pudessem compreender a dignação de Deus, quando Ele olha a sua criação, o homem, agora o homem não reconhece o poderio de Deus, a sabedoria de Deus, o manifesto de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus. Aí o homem deixa tudo isso ao lado. Aí o homem busca as coisas que não têm solução, porque para Deus isso aí não passa de nada. São tolo o que faz isso. Aí o homem deixa tudo isso que Deus tem, todos os atributos de Deus, para adorar, para se postar diante de um Deus que ele acha que pode fazer alguma coisa, mas não pode. Deus não precisa de amuleto, porque Deus ele pode todas as coisas. Deus não precisa de luz, porque Ele é a própria luz. Ele não precisa que tu acenda nada diante dele, porque Ele é a luz verdadeira. Ele não precisa que tu crie outros caminhos, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai a Ele. Ninguém vai a Ele por outros caminhos, por outras veredas, por outros atalhos. Não, só existe dois caminhos, o caminho da verdade e o caminho da perdição. E muitos procuram o caminho estreito, que é procuram o caminho largo, que é o caminho da perdição, porque acham que ali tudo é mais fácil, pode tudo. Mas deixa eu te relatar um fato, meu irmão. O nosso Deus, quando nós erramos, nós nos humilhamos, nos postamos diante dele, ele nos restaura. Ele faz algo novo na nossa vida, porque ele conhece os nossos corações. Mas você, quando erra, você se coloca diante de uma imagem, diante de um Deus falso que você mesmo criou, ou outros criou. Você não vai ter mudança se você não tiver o coração aquebrantado diante de Deus, porque eles não podem fazer nada por ti. Eles não podem fazer nada por ti. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus criador dos céus e da terra, esse Deus que faz trovejar, esse Deus que faz a chuva cair, esse Deus que faz o mar vermelho se abrir, esse Deus que ressuscita os mortos, esse Deus que cura, esse Deus que está conosco todos os dias, esse Deus que é um Deus presente na hora da angústia, Ele pode fazer algo por ti. Isso tudo que o homem criou não vale nada. É imaginação do homem. É a imaginação do homem, não é o Deus criador, porque esse Deus criado por mão humana, ele não pode fazer nada. Se você tocar o dedo nele, ele cai, ele não se levanta mais. Nós temos relato bíblico no Egito, na Babilônia. Os deuses pagãos caíram tudo ali por terra e não tinha poder nenhum, se quebraram.
Mas o Deus que eu sirvo, o Deus de braço forte, esse Deus que guerreia as minhas guerras, esse Deus que peleja as nossas pelejas, esse Deus que numa só noite enviou um anjo para guerrear contra o rei da Síria. Esse anjo, ele matou 185 mil pessoas. Glória a Deus. 185 mil pessoas. Se eu tiver errado na contagem, os irmãos me perdoem. Mas esse Deus, ele é um Deus poderoso, que pode todas as coisas. É um Deus que está além do limite. Ele está além do nosso limite. Deus não é limitado. Deus não é limitado como o homem. E que vocês possam entender, meu irmão. Se eu estou falando assim, é porque eu estou tendo um zelo com a palavra de Deus. Às vezes as pessoas querem só pregar amor, 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 amor. É bom levar uma palavra de reflexão, uma palavra de conforto, é bom. Mas a palavra de Deus, ela é de Gênesis e Apocalipse. E uma das coisas que Deus se ira é quando ele vê um filho dele, um filho que ele criou, uma pessoa que ele criou, para dar a glória dele, dar a outros deuses, o Deus que não tem valor. E isso está sempre nos relatos bíblicos. Se você for ler no outro profeta Isaías, no capítulo 45 e diante, ele vai falar tanta coisa. No capítulo 44, 45, ele vai falar que ele é o único Deus, vai mostrar como o homem se prostra diante de imagem, vai mostrar pessoas carregando imagem, adorando imagem, os deuses criados por eles. Mas Deus está alertando aqui que um dia tudo isso vai perecer, tudo isso vai acabar. Deus está manifestando essa graça para que todo homem reconheça os seus erros e venha ao pleno conhecimento da vontade de Deus, venha buscar a Deus, venha servir somente a Deus, porque Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Aleluia! Rei lama shurimianda. Meu amado, não se engane. Examine as Escrituras, porque ela mostra Deus verdadeiro para ti. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, falou Jesus. E tantas pessoas cegas pelos seus erros, não querem dar ouvido à voz de Deus. Aqui não é o irmão Dedé, não é o José Muniz, que está anunciando essa palavra do jeito que ele quer. Não, eu estou anunciando esta palavra como ela é. Aqui está os relatos em Jeremias capítulo 10, ou melhor, em Jeremias capítulo 10, do verso 6 em diante. Ele vai fazer esse relato, amado. E eu aqui estou passando para vocês. Não dê a glória de Deus para Deus pagãos. Não dê a glória de Deus para Deus criado por mãos humanas. Não dê. Ele é o único Criador. Ele é o Deus que transforma o homem, que liberta o homem, que prepara o homem para morar na cidade celestial que é o céu. Não queira destruir a tua vida, amado. Busque a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, e Ele está perto, e você pode achar, porque um dia você vai querer buscar a Deus e você não vai encontrar. A porta está aberta, Ele é a porta, Ele é a porta, Ele é a porta. Não divide a glória de Deus com outros deuses. Dê a Deus o que é dele. Dê a Deus o que é dele. Você não ficaria alegre
Se alguém pegasse algo teu e desse para outra pessoa, você não ficaria alegre? Você não ficaria. Se alguém pegasse um carro teu e desse para outra pessoa, ninguém pode fazer isso, porque o carro não é dele, o carro é teu. Só quem pode dar o carro é você. Então ninguém pode dar a glória de Deus para outros deuses pagãos, outros deuses criados, outros deuses feitos por mãos humanas. Não, a glória é de Deus. É Deus que está no controle de todas as coisas. É Deus que fez todas as coisas. É Deus que te fez. Você depende de Deus para sobreviver. Se você está vivo, dê glória a Deus. Foi Deus que soprou o fôlego nas tuas narinas. Você é feitura de Deus. Você veio do barro, veio do pó da terra. Se você é o que você é, porque Deus colocou as suas maravilhosas mãos sobre a vida do homem e fez esse homem a perfeição, fez esse homem a imagem e semelhança dele. Dê crédito à voz de Deus. Você que ainda não conhece esse Deus verdadeiro, examine as Escrituras. Examine as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. E Jesus vai falar lá em João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. E Jesus ainda vai dizer lá em Mateus 11, do verso 28 em diante, ele vai dizer: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entrega o teu caminho a Jesus. Jesus, ele faz a religação com Deus. Jesus, ele é a nova aliança. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a verdade. Jesus é a ressurreição. Jesus é a vida eterna. Jesus é o pão que nos alimenta. Jesus é a fonte de água viva. Jesus é a luz do mundo. E Jesus é aquele que pode te salvar, pode te perdoar, pode te dar vida eterna. Faça uma reflexão, amado. Medite nesta palavra. Eu aqui não quero afrontar ninguém. Eu aqui apenas estou ministrando a palavra de Deus. E você pode examinar Jeremias capítulo 10, do verso 6 em diante. E você pode examinar Salmo 115, Salmo 135, Isaías capítulo 44 em diante, 44, 45 até o 46. E muitas passagens bíblicas. Jeremias também aqui ainda vai falar outro relato. Vai falar ainda muitas coisas sobre aqueles que adoram outros deuses. Glória a Deus, glória a Deus. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria. E com a sua inteligência estendeu o céu. Oh, glória a Deus. O homem, por mais sábio que ele seja, ele não vai conseguir fazer isso. Os deuses criados por mão humana, Deus bem feito, Deus bonitos, faz Deus bem alvinho, Deus moreninho, Deus com os olhos azuis, outros com os olhos castanhos, outros com cabelo castanho, outros cabelo preto, outros com os cabelos louro. Mas isso é bonito porque é uma imagem criada, mas ele não tem poder nenhum para fazer o que Deus fez aqui. Nenhum dele pode fazer o que Deus fez. O poder é de Deus, a glória é de Deus, a honra é de Deus. Não fique encaixado no dia do julgamento que você vai perecer. Mas fique dentro da vontade de Deus, porque você vai prevalecer dentro da vontade de Deus.
e você vai ter uma morada celestial. Existe dois caminhos: o caminho da verdade e o caminho da mentira. Tem caminho que parece direito, mas no fim é morte. Mas o caminho de Deus, ele é perfeito. Ele é apertado, mas é perfeito. E você tem vida eterna. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te guardar, que Deus venha resplandecer a glória dele na vida de cada um. Aqui fica a minha gratidão a todos vocês que vão ver esse vídeo. Espero que Deus venha falar no coração de vocês. Eu sei que a palavra muitas vezes é diferente, não é aquilo que você queria ouvir. Mas às vezes não é aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. E Deus fala assim. Aqui eu quero fazer uma correção. Às vezes, não só eu, mas todos os pregadores, às vezes por a gente estar falando apressado, a gente erra no português, a gente erra alguma referência bíblica, mas isso faz parte. Não é para ser assim, mas muitas vezes nós erramos. Até porque eu não tenho nenhum esboço, eu não copio nada para olhar. Eu leio a passagem e vou meditando na passagem. Por isso que às vezes acontece alguma referência de errar, mas isso aí não quer dizer nada. O importante é que você pode conferir. E um dia eu ainda vou fazer uma pregação só mostrando certas coisas que nós fazemos, que não significa que nós estamos errados. Mas eu quero, do fundo do meu coração, que vocês examinem as Escrituras, busquem a Deus. Porque um dia eu estive de outro lado, um lado cego espiritual, mas Deus abriu a minha mente. Ou você acha que eu não sei todas essas coisas? Eu só falo daquilo que eu sei. Primeiro eu estudo, para depois falar. Porque eu não vou falar de uma coisa que eu não tenho conhecimento, que vocês podem confrontar comigo, dizendo, não, você está errado, não é assim, não é assim. Eu jamais vou falar isso. Porque quando eu falar é porque eu tenho uma certeza absoluta, eu já estudei aquilo, eu já vi, então eu tenho propriedade para falar deste assunto. Eu gosto de estudar religiões, não para afrontar religião nenhuma, porque religião nenhuma tem poder nenhum, religião nenhuma salva. Quem salva é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É Deus que tem todo o poder. A gente estuda somente para ter um conhecimento de falar algo sobre aquilo. Para isso que existem os estudos. Crescei no conhecimento e na graça, o apóstolo Pedro falou. Nós temos que crescer no conhecimento das Escrituras, temos que crescer no conhecimento da cultura, temos que crescer no conhecimento histórico, para que nós podemos melhor falar, para que nós podemos anunciar e falar para vocês. Eu costumo falar, se você conhece as Escrituras todas e não conhece a cultura de Israel, a cultura de outros países, do Egito, da Grécia, vocês não vão entender muito as Escrituras, porque tem uma parte que é histórica. E a parte histórica você tem que conhecer a história, tem que conhecer o costume, para que você venha entender por que falou aquilo, por que aquilo. Muitas vezes você vai ficar assim, eu não consigo entender, porque Deus está falando assim. Então você precisa conhecer a história, para que você, muitas vezes, no relato bíblico, entender. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te guardar. Aqui se sinta abraçado, porque vocês são muito importantes no meu trabalho. Eu sei que aqui é um vídeo um pouco longo, mas eu tinha que fazer esse vídeo todo, para que você pudesse entender melhor essa passagem bíblica, esse texto. Que Deus venha te abençoar. Que Deus venha derramar das suas ricas bênçãos sobre a vida de cada um de vocês. A minha oração é que tudo vá bem na vida de vocês. Vocês estão nas minhas orações. Vocês estão nas minhas orações. Fique com Deus. Que Deus te abençoe
Amém, amém, amém.